Tornado de fogo. Em alguns incêndios florestais, o calor sobe tão rápido que o próprio fogo começa a girar. O ar superaquecido cria uma coluna instável, puxando fumaça, cinzas e chamas para dentro de um redemoinho extremamente violento. Diferente de um tornado comum, ele não nasce diretamente de uma tempestade, mas do comportamento caótico do incêndio combinado com vento intenso e terreno seco. Em poucos segundos, árvores podem explodir em chamas ao redor do vórtice, enquanto brasas são lançadas a grandes distâncias. Em casos extremos, esses tornados alcançam dezenas de metros de altura e atravessam estradas inteiras como uma parede viva de fogo. O mais estranho nesse fenômeno é a velocidade com que ele muda de direção. Bombeiros relatam que o comportamento parece imprevisível, como se o fogo estivesse se movendo sozinho. A rotação aumenta a entrada de oxigênio, o que faz as chamas queimarem ainda mais fortes dentro do funil. Em alguns registros, o núcleo ficou tão quente que criou correntes capazes de lançar veículos para fora da pista. A fumaça densa também dificulta enxergar a aproximação do tornado, deixando pouco tempo para a reação. Mesmo quando perde força, ele pode continuar espalhando focos de incêndio muito longe da área principal. Tornado de poeira. De longe, ele parece apenas uma coluna de terra girando lentamente no horizonte, mas conforme se aproxima, o som começa a mudar. Pequenas pedras batem no chão, galhos são puxados para o alto, e a poeira cobre tudo ao redor como uma cortina marrom. Diferente dos tornados ligados a tempestades severas, esse formato costuma surgir em regiões extremamente secas, onde o solo quente faz o ar subir rapidamente. Quando ventos cruzados encontram essa corrente ascendente, a rotação aparece quase sem aviso. Muitos deles são relativamente fracos, mas alguns crescem de forma inesperada e conseguem derrubar estruturas leves, arrancar telhados e reduzir completamente a visibilidade em estradas abertas. O perigo aumenta porque muita gente subestima esse tipo de tornado. Em áreas rurais e desertos, motoristas frequentemente entram dentro da nuvem sem perceber o tamanho real do redemoinho. A poeira escondendo o núcleo dificulta identificar sua largura e direção, criando acidentes em sequência. Há casos em que fazendas inteiras ficaram cobertas por areia após poucos minutos de passagem. Em certas regiões da Austrália e do sudoeste dos Estados Unidos, tornados de poeira gigantes já foram registrados com centenas de metros de altura, formando colunas tão densas que pareciam tempestades sólidas caminhando pelo deserto. Mesmo sem a aparência clássica de um tornado escuro, a força interna continua suficiente para transformar o ambiente em segundos. Tornado oculto pela chuva. O mais assustador nesse tornado é justamente o fato de quase ninguém conseguir vê-lo. A chuva intensa envolve completamente o funil, escondendo a rotação dentro de uma parede cinza escura, que parece apenas mais uma parte da tempestade. Em muitos casos, o tornado já está atravessando casas e estradas antes que alguém perceba sua presença. Durante a noite, a situação fica ainda pior, porque relâmpagos rápidos são as únicas chances de enxergar o contorno do vórtice por frações de segundo. É um dos formatos mais perigosos para motoristas e moradores, já que a aproximação costuma acontecer sem qualquer referência visual clara. Meteorologistas consideram esse tipo especialmente mortal porque ele combina vento extremo com baixa percepção de risco. Muitas pessoas acreditam estar apenas enfrentando chuva forte, sem imaginar que existe um tornado escondido dentro da tempestade. Em supercélulas muito grandes, a precipitação envolve completamente a base da nuvem, deixando apenas radar e sirenes como alerta real. Alguns dos tornados mais destrutivos dos Estados Unidos foram rain-wrapped, justamente porque atingiram áreas povoadas praticamente invisíveis.